Tudo bem. Ok. Então, esse mostra-se é um pouco mais estático e é um pouco promessa que não sei se vai ser totalmente cumprida. Porque fazer todos os detalhes disso aqui, os passos principais a gente vai fazer. Classicamente, o que se fazia era o seguinte: pega uma variedade não singular, projetiva, tá? Ou quase projetiva. O importante é que tenha um grupo agindo aí na história. Aí você pega dois ciclos e quer fazer a interseção desses dois, o produto desses dois ciclos para refletir o ciclo da interseção desses dois fulanos. Então, o que é que você faz? Você prova previamente com um argumento tipo, como é o nome, Bertini, por conta do grupo que está agindo aí, que se você deixa esse ciclo parado, você vem nesse que está aqui e age com um grupo. O grupo é grupo linear, então automaticamente você pega um cara e a imagem dele, eles vão ser racionalmente equivalentes. Tá? Porque você liga um ao outro dentro do grupo por uma curva. Ou, na pior das hipóteses, por uma, como é que se chama? Uma cadeia de curvas. Então, você pega esse ciclo aqui e arruma racionalmente equivalente a ele um outro ciclo que vai ter a propriedade de ser transversal que você deixou parado aqui. Transversal aqui, eu não quero aquela história de espaço tangente, não. Eu quero menos. Eu estou dizendo que é transversal se valer a regra da álgebra linear, com a dimensão da interseção ser igual à soma das codimensões. E por Bertini é fácil ver que o transladado genérico do seu ciclo vai satisfazer a propriedade de ter interseção dimensionalmente transversa com esse ciclo que ficou parado aqui. Aí você prova que isso está bem definido, quer dizer, então você vai definir a interseção dos dois ciclos como sendo agora o ciclo da interseção do que ficou parado com o que você moveu, e você prova que isso aqui independe, modo de equivalência racional, independe do movimento que você fez para colocar em posição geral. Essa aqui é a ideia, digamos assim, clássica. O genial que, entre as outras coisas que Fulton fez, foi dispensar a ação do grupo e fazer a construção de maneira em que tudo que você precisa saber fazer é um movimento infinitesimal. Como é que basta um movimento infinitesimal para a coisa funcionar? Então, vou te explicar em que sentido é feito o movimento infinitesimal. Então, eu quero fazer interseção de um ciclo A contra um ciclo B. A primeira observação é que fazer a interseção de A e B é a mesma coisa que pegar o produto cartesiano de A por B e fazer a interseção com a diagonal. Conjuntistamente é óbvio, mas algebricamente, se você olhar para os ideais associados, é tão óbvio quanto. Tá? Então, fazer o ciclo de interseção de duas subvariedades, digamos assim, que basta saber fazer para duas subvariedades, porque você vai estender por linearidade. Tá? Então, você pega A cartesiano B e vai fazer interseção contra a diagonal. Aí agora você ganhou muito. Porque se você está num ambiente não singular, tá vendo? Precisa de uma variedade lisa para fazer o produto de interseção. Tá? Se está num ambiente não singular, a diagonal ela é regularmente imersa no produto da variedade por ela mesma. É quase equivalente isso. Tá? Acho que tem quase um se associa aí, me corrijam no que eu posso estar errado. Mas o ponto é esse. Você pega uma variedade não singular, a diagonal vai ser regularmente imersa, quer dizer, as equações locais vão formar uma sequência regular. Pensa em x igual a y. Você tem x1 igual a y1, x2 igual a y2, a sequência x1 menos y1, x2 menos y2, etc. e tal, isso é uma sequência regular. E, no caso geral, com não singularidade, se reduz a isso para um argumento
Etal, sei lá, algo assim. Tá? É possível argumentar isso aí. Tá? Então, por que eu falei isso? Porque agora que você tem um ciclo que é ciclo de uma subvariedade regularmente imersa, você tem um cone normal, que é um fibrado. Esse cone normal você tem sempre, né? Você tem um subesquema de outro, tem um cone, que é o proge de uma álgebra graduada apropriada aí que você faz para ter o cone. Mas no caso de regularmente imerso, esse cone é um fibrado vetorial. Na hora que você tem um fibrado vetorial, é fácil provar, por técnicas bem elementares, que a gente não fez ainda, que o grupo de ciclos do espaço total do seu fibrado vetorial é isomorfo, em equivalência racional, ao grupo de ciclos da base. Tá? Então, você tem esse ciclo, que é o da diagonal, mas não precisa nem ser a diagonal. Tem esse ciclo que é regularmente imerso, pega um outro ciclo arbitrário. Eu vou fazer a interseção dos dois. O que vai acontecer é que você pode fazer a interseção dos dois cones, tá? Lá em cima. Só que o cone do regularmente imerso é um fibrado vetorial. Então, nesse fibrado vetorial, você vai ter uma classe, que é dessa interseção aí com o cone que veio do outro lado de baixo, tá? Que é um ciclo nesse fibrado vetorial. Só que ciclos no fibrado vetorial são todos representáveis por coisas que estão na base. Por, como é que se diz? Você pode, o fibrado vetorial você pode contrair. Não ganha homologia com homologia nova no fibrado vetorial. Tá? Então, a interseção que você quer definir aqui embaixo, basta definir lá em cima, e a definição é essencialmente feita dessa maneira que eu falei. Você pega o cone da interseção, leva para o fibrado vetorial, nesse fibrado vetorial, isso é o ciclo de alguma coisa que vem da base, aí, por definição, o ciclo de interseção é esse da base que você pegou. É assim que você faz o produto por coisas regularmente imersas. É para isso que você precisa da variedade Celisa. Tá? Talvez a gente volte a falar com um pouco mais de detalhes sobre isso quando necessário, mas vamos prosseguir, deixando isso só como uma promessa, possivelmente de político. Talvez não seja cumprida. Tá? Mas o desejo é esse, você quer que o produto dos dois ciclos seja o ciclo da interseção. Está errado, a menos que, para começar, você exija que a codimensão seja correta, seja a soma das codimensões. E acontece que, no caso não singular, essa é a única restrição. Essa fórmula vai ser verdade sempre que essa interseção tiver codimensão igual à soma das codimensões. Ok? Então, finge que você aprendeu o que é o grupo de Chau, clássico. Tantão de coisas para mostrar aí. Né? As propriedades funtoriais, imagem direta, comportamento por imagem direta, comportamento por imagem inversa. Mas vamos deixar isso embaixo do tapete por enquanto. Tá? A aula de hoje é introdutória. Fala bem alto, que eu sou bastante surdo. Nos exemplos mais simples, por exemplo, PN, esse objeto é calculável, o grupo de Chau. O grupo de Chau de PN, eu tentei dar uma ideia em instantes. Em cada dimensão é uma cópia de Z. Significando que você pega um ponto, pega uma reta, pega um plano, até um hiperplano, as classes de cada um desses, até o maior de todos, do ambiente, dão um gerador naquela dimensão. E aí, o que vai acontecer é o que você espera. Você pega um hiperplano contra outro hiperplano, se eles forem distintos, a interseção tem codimensão 2, tá? E aí vai ser o produto, então você vê que está pegando potências do hiperplano. O gerador em codimensão 1 gera como anel nas outras dimensões. Você pensa isso aí como uma álgebra sobre os inteiros? Isso é como se fosse Z
de uma variável que chamemos de H, para lembrar hiperplano, em que você passa o quociente por H na N mais 1. Porque se fizer a interseção de N mais 1 hiperplanos, dá vazio. Tá? O esperado acontece. O exemplo mais bonitinho para brincar e dizer que você tem algum domínio sobre a situação é a da Grassmanniana de retas em P3. Esse é um exemplo bacaninha, porque não é cíclico, okay? E a geometria e a tradução algébrica funciona muito perto uma da outra. No curso, teoria de interseção equivariante, dizer o que é o equivariante da história hoje. Tá? Pelo menos aprender os nomes. Ok? Então, esse agora é o setup, é o contexto básico. Em vez de pegar uma variedade arbitrária, um esquema arbitrário, você tem uma ação. E eu vou me restringir ao caso em que a ação é de C estrela. Isso aqui é tudo muito mais geral. Só que as contas a gente vai fazer com C estrela. Okay? Não é que seja mais difícil trabalhar com caso geral, mas complica. O caso C estrela é mais facilzinho de entender. E é essencialmente o caso com o qual a gente vai ter que se virar. Então, nessa situação, você diz que X é uma T-variedade ou esquema. T é sempre esse C estrela. Tá? Eu pus C, mas é qualquer corpo, não necessariamente característica zero. Qualquer corpo, acho que algebricamente fechado tem que ser para alguma das coisas que rolam aqui. Isso não é grave também. Exemplo típico. Escolhe pesos. Multiplica pela primeira coordenada por t elevado a uma potência, a segunda por t elevado a outra potência, assim por diante. Essa é a ação que a gente está brincando. Tá? Terra a terra. Na verdade, essa é a ação mais geral. Linearizada. Né? Eu estou imaginando ações que provêm de uma ação de C estrela no Cn mais 1, que você passou o quociente. Ok? E C estrela tem essa mania de que pegar qualquer ação de C estrela no espaço vetorial, ação algébrica, né? Ela vai se decompor dessa maneira, como soma direta de ações de dimensão 1. Okay? Então, quando você tem uma T-variedade, por exemplo, PN, você pega subesquemas que sejam invariantes pela ação. Invariante significa que se você aplicar a ação, não sai do lugar que você estava, a definição é evidente. A exemplo de PN, você tem os eixos coordenados, os planos coordenados e assim por diante, e as construções habituais. Aquelas construções habituais que a gente faz, como grassmannianas, certos fibrados, explosões, etc., carregam as ações induzidas morro acima. Claro que, no caso de explosão, você tem que pegar um centro também invariante. A ação está agindo lá no centro de explosão também. Esses são os exemplos básicos induzidos. Esse aqui é um exemplo novo e sério. Né? Só para acordar. Esse é o... Como é que é? Mapas estáveis de curvas de gênero zero com K marcas em PN e grau D. Tá? No limite, é uma grassmanniana metida besta. Isso aqui, né? Não é isso? Mais ou menos. Não, aqui é mais sério. Mas é sério, mas é trabalhável só porque o modelo é esse aqui. Tá? Mapas estáveis. Então, são os exemplos básicos de variedades ou esquemas munidos de uma ação. A ação, isso aqui é um grupo, é um espaço de mapas, a ação é no contradomínio. Você tem um mapa de não sei o que são curvas estáveis, né? Árvores, sei lá o quê. Em PN, se age no contradomínio, tem outro mapa, essa ação induzida. E o que é bacana é que essa ação induzida assim, os pontos fixos são os evidentes. Tá? Então, eixos coordenados, coisas assim. O esperado acontece. Isso é que é o bacana aqui. Então, o que é que vai ser o grupo de Chau
T equivariante numa dada dimensão, que eu estou chamando aqui de grau, que é graduado pela dimensão em grau I. O que é que você faz? Você pega uma representação em que esse V tem dimensão grande. Tá? Vou explicar já o que é esse grande, o que significa isso. E representação significa que é um homo de grupos algébricos. Quer dizer, esse mapa daqui naqui, você está pegando matrizes invertíveis que são funções de T. E T inverso. Tá? O que significa uma representação de C estrela em GLV, representação racional, como se chama. Tá? Cada entrada aqui, a fórmula de cada entrada é um polinômio em T e 1 sobre T. São as funções, geram as funções regulares de C estrela. Esse relembre é aquela história. Relembre se já viu. Se nunca viu, aprenda. Qualquer livro básico de representações de grupos algébricos tem isso nas primeiras 15 ou 20 páginas. Tá? O Humphreys, e aqui eu dei referência explícita para o Springer, que eu gosto muito. Linear Algebraic Groups, está aqui, proposição 3.2.3. Toda representação de um toro é soma direta de representações de dimensão 1. Não é difícil provar isso, não. Qualquer representação como essa diagonaliza. Então, aparecem esses expoentes aqui, que é o que a gente chama de pesos da ação. E só para acabar com qualquer mágico, com qualquer expectativa de que vem coisa complicada pela frente, eu advirto desde já que classes de Chern, no fim das contas, nesse contexto aqui, vão ser funções simétricas desses pesos. Gente, isso todo mundo sabe meter a mão e calcular coisas, provar coisas. O que é delicado é a transição. Como é que você faz o dicionário? Mas isso não é tão complicado também, não. É só para ter ideia do gosto geral, o que é que vai ser. O que é que significa fazer contas com classes de Chern equivariantes? Funções simétricas elementares nesses pesos. É isso que significa. A gente vai ver isso aí em tantos exemplos que vocês vão cansar. Então, você fixa o I para definir o grupo equivariante em dimensão I. Você quer que a representação em V seja tal que aparece um aberto no qual a ação é livre. A ação livre é bacana porque aí o quociente você sabe fazer. Sabe dizer que é um quociente por essa ação. Tá? Por exemplo, a ação habitual em Cn mais 1, joga fora a origem, tá? É livre. É o aberto que está agindo livremente. Você passa o quociente e obtém uma coisa conhecida, que é o espaço projetivo. Uma coisa semelhante a essa que está acontecendo aqui. Tá? Então, você quer um aberto no qual T age livremente e que o complementar, aí agora é que aparece uma condição sobre as dimensões. O complementar tem que ter codimensão grande, ou seja, a dimensão tem que ser pequena com respeito a esse N que apareceu aqui, esse I. Tá? O que não está dito nessa transparência, eu vou apenas dizer, mas não vai fazer muito sentido agora, é que isso aqui faz sentido na hora que você tiver em conta a sequência de excisão. Tá? Quando você tem uma variedade qualquer e pega um aberto, aparece uma sequência exata que vai do grupo de Chau da variedade sobre o grupo de Chau do aberto e o núcleo é concentrado no fechado complementado aberto. Por conta disso, vocês veem que é natural botar essa condição aqui. Tá? Que é para o fechado complementar não ter ciclos na dimensão que a gente está trabalhando. Ou seja, dá para ler tudo no aberto. Essa que é a ideia aqui. Tá? Você não perde informação de ciclos em equivalência racional com essas condições que são explicitadas aqui. Então, dizer que essa codimensão é grande é dizer que a dimensão é pequena. Repetindo. E eu advirto desde já que esse U sempre pode ser escolhido de modo que essas condições valem para qualquer dimensão prefixada. Tá?
prefixado N e I, dá para arrumar um V enorme, com aberto, enorme, que essas condições são satisfeitas. E o exemplo a ter de novo em mente é o PN, obtido como o CN mais 1, com aberto complementado à origem, em que exatamente essas coisas vão acontecer do jeito que a gente precisa. Fazendo isso, a gente pode fazer essa construção do que se chama do fibrado principal quociente. Esse aqui é o espaço quociente, quer dizer, os elementos daqui são as órbitas. OK. Dizer que é o fibrado principal é dizer que as fibras são todas isomorfas ao mesmo T que está aqui, que é o C estrela. Isso é o que significa o palavrão T fibrado principal quociente. Em termos de funções de transição para o fibrado, é o que eu vou escrever aqui agora. Você tem que ter uma cobertura do quociente que trivializa, o que significa que a imagem inversa de cada aberto é esse produto aqui trivial por T, com funções de transição a valores em T, que é o grupo estrutural, tá certo? E de tal maneira que a fibra, a imagem inversa de cada fulano aqui, no quociente, é isomorfa T. Então, o quociente são as órbitas, a imagem inversa de cada órbita são todos os representantes da órbita, e isso, como o T está agindo livremente, vai ser isomorfo ao próprio T. Então, esse negócio de quociente de geometria algébrica, às vezes pode ser complicado, mas os casos de interesse da gente aqui é todo caso trivial. Tá? Aquele que você pensou que entendeu é isso mesmo, é o mais simples mesmo. Porque tem uma história de que quando você faz uma coisa muito geral, você tem presteques, a coisa não existe nem como esquema, nada disso vai aparecer aqui. Tá? Quer dizer, o próprio M barra, que apareceu instantes atrás, é um pouco a exceção ao que eu acabei de falar. O M barra, como é que se diz? Como o stack é liso, né? É todo lindinho, mas o esquema que representa tem singularidades do tipo quociente, também não atrapalha para a maioria das coisas que aparecem aqui. Isso é coisa que não vai se preocupar. É só para, por honestidade, mencionar alguma vez. É bom ter um exemplo que a gente vai sempre tirar do bolso. É o toy example. Adivinha o que é que vai acontecer? Repetir 10 vezes já. Você pega C na L, a ação é multiplicar por T, e o aberto é complementar do zero. E quem é o quociente que a gente está fazendo aqui? É o espaço projetivo. Okay? Esse é o exemplo para se ter em mente quando você achar que está abstrato demais. Na hora que você tem uma ação livre, se você fizer o produto cartesiano contra qualquer coisa, qualquer que seja a ação em X, no produto, a ação continua livre. Porque livre é dizer o quê? Nada fica parado. Tá? Fazendo um produto cartesiano com uma coordenada em que nada fica parado, no produto cartesiano também não vai ficar parado. Tá? Então você pode passar o quociente. Quer dizer, esse U que eu peguei emprestado lá da representação, eu vou fazer agora o cartesiano X, que é de quem eu quero calcular o grupo de Chao equivariante. E o que eu vou fazer é X cartesiano U, agir e passar o quociente. Okay? Quando eu faço X cartesiano U, eu aumentei a dimensão. Mas eu vou passar o quociente. Então, subtrai 1 do que eu aumentei. E esse quociente aqui é um T fibrado principal. A gente sabe que as fibras aqui são T. Então, no caso geral, esse quociente aqui tem esse palavrão stack que eu vou apagar. Só para dizer que lembrei alguma hora. Esse produto cartesiano passado ao quociente pelo T é a construção básica
é o V0 do grupo de Chao equivariante. Porque o grupo de Chao equivariante de X é o grupo clássico do XT. É ótimo quando isso acontece em matemática, né? Você está definindo uma coisa nova, é novo, mas é um trem que você já viu. O novo se expressa em termos do velho explícito. O grupo equivariante de X é o grupo clássico de XT. Com que cuidado? O T tem que estar agindo livremente no U, com aquelas condições lá sobre dimensões, onde o N é do ambiente e o I tem a ver com a dimensão do grupo em que você quer calcular. Tá? O grupo é graduado por essa dimensão I. Então está a definição. Queria acabar a aula aqui agora. Primeira aula vimos o que é um grupo de Chao equivariante. Não tem novidade. O grupo de Chao equivariante em grau I, se escreve assim, AITX, é o AI mais L menos 1, onde esse L é a dimensão do U, que é o aberto na representação que você construiu, em que em U não fica nada parado, e, portanto, você pode fazer quocientes mais ou menos elementares. Então, você pega o clássico disso aqui, e, por definição, esse clássico é o novo, é o grupo de Chao T equivariante em grau ou dimensão I. Tá? Não assusta, não, porque, por incrível que pareça, o caso mais importante da gente, sabe qual é o que vai ser? X é um ponto. Cara, e o meu grupo está agindo sobre um ponto. E é esse que vai traduzir tudo que a gente quer. No caso de um ponto, esse esmo grupo de Chao, na verdade, o que você vai estar fazendo aí, quando você pega todos os Is, é pegando o anel de polinômios em uma variável e passando o quociente por nada. É um Z de H, onde H é classe hiperplana. E em cada grau corresponde esse grupo que você está pegando aí. Tá? Tem que tomar cuidado com as defasagens. Já. Vai ver isso aí com detalhes já já. Tá? Então, isso aqui que parece uma coisa impossível de entender, não é não. O caso mais importante para a gente é o caso da ação de C estrela num ponto. Não tem muita ação aí, né? Aí você tem as representações, aí você tem os quocientes são espaços projetivos. Então, você está pegando, tem uma certa coisa encaixada que está sendo feita aí, e essa coisa encaixada é você pegar polinômios truncados, polinômios truncados, polinômios truncados, e de repente você para de truncar, fica com todos os polinômios numa variável. Então, esse grupo aqui independe das escolhas feitas para formar esse quociente. Isso não é claro nem a pau. Não é claro. Mas a demonstração é tão simples que vou até poder fazer aqui. A demonstração vai usar aqui duas quantidades iguais a uma terceira. São iguais entre si. Essas duas quantidades aqui vão ser iguais, porque uma é grupo de Chao, da outra, cartesiano, um fibrado vetorial trivial. Mas isso aí não tem ciclo, então é igual da base. Só que vai ser um trivial para um lado, outro trivial para o outro. Esses dois aqui vão ser iguais, então os de lá de cima vão ser iguais. E os de lá de cima é o que estão definindo esse vermelhinho para um caso ou para o outro. Essa é a ideia da demonstração, e os detalhes é acompanhar como é que esses índices estão variando aí. Tá? Vamos ver isso aqui, que não é tão complicado, né? Então, você faz a construção para uma representação nessas condições, aí faz outra com outra dimensão, tá certo? Só obter outro quociente, outro grupo de Chao que você vai estar calculando, mas os dois vão ser comparáveis, porque cada um deles se compara contraindo uma fibra. Tá? E, apesar de eu não ter feito isso,
tá? Vai ser feito o grupo de Chao de uma variedade cartesiana, um fibrado trivial, é igual ao da base. Tá? É um dos milagres da excisão, mais indução. Então, isso é feito com tal truque da dupla fibração de Bogomolov. Ele que inventou isso aí. Você pega duas representações, dimensões L1 e L2, e tais que existem abertos naquelas condições que a gente precisa. Tá? Os complementares têm que ter condimensão maior que N-I, que é o que permite calcular o grupo equivariante naquela dimensão I. Tá? Aí você tem que mostrar que construindo com a receita e construindo com a outra, dá a mesma coisa. E dá a mesma coisa porque duas vão ser iguais a uma terceira, ou não ser iguais entre si. Então, essas são as condições numéricas, que cada um tem que ver com calma até se saciar. Então, o T age em V1, T age em V2, age diagonalmente na soma direta. Tá? E essa vai ser comparada com só um e só o outro. Tá? Para a construção de um deles, você faz X cartesiano V1, mas, na verdade, não é o V1 inteiro que você usa só aquele aberto. Do outro, você faz cartesiano V2 e despreza um coisinho para ficar só com um aberto. Tá? Aí você vai poder comparar vindo para esse V1 mais V2. É aqui que a comparação vai ser feita. V1 mais V2 tem um aberto em que o 2 aparece e outro aberto em que o 1 aparece. Tá? E T age livremente nesse aberto aqui também. Isso é evidente. Porque quando o desempate não for aqui, vai ser aqui. Tá? Porque está agindo livremente num e no outro. Então, você pode fazer esse quociente. Em princípio, a gente tinha que ter feito um usando V1, o outro usando V2, ou melhor, o 1 e o 2. Agora a gente vai usar esse outro aberto W, que, de certa forma, contém o 1 e o 2, olhando para uma certa fibração. Então, o lance é esse. Uma receita pede para calcular esse grupo de Chao aqui, em que você usa o 1. Okay? Mas que vai ser igual a esse aqui, por conta da tal fibração que vai aparecer aqui, em que a fibra não dá ciclo novo, porque é um vetorial que você contrai. Tá? Essa aqui é a ideia. E analogamente para lá. Então, esses dois aqui vão ser iguais, então esses dois aqui vão ser iguais. Então, quiser ver mais detalhes, esses dois aqui são iguais, porque o fechado que você está desprezando não permite ciclos de dimensão maior. Tá? Lembra que tem aquelas condições lá sobre o complementar. E essa projeção faz aparecer um fibrado vetorial. Então, fibrado vetorial sobre isso aqui, então significa que esse aqui tem o mesmo grupo de Chao que a base. Mas aqui você vê, eu troquei o 1 mais V2 por só o 1. E analogamente vai aparecer com o outro lá. Então, assim vai aparecer o lance dos dois que estão aqui. Vão ser iguais entre eles, porque se comparam com o da base, que é o mesmo. E esse excisão ao que eu me referi aqui é aquela história de quando você tem um aberto, aparece uma sequência exata, ciclos do ambiente, sobrejeta nos ciclos do aberto, com núcleo, ciclos do complementar do aberto. E como a gente tem dimensões restritas aqui, o que aparece como núcleo vai ser zero, porque a dimensão vai ser pequena, não cabe o que deveria aparecer. Tá? É só isso a ideia. Acho que eu posso passar rapidamente sobre esse exemplo para vocês verem com calma. Estou repetindo aqui a definição. O grupo de Chao equivariante é o clássico,
só que não é o clássico do mesmo ambiente, e sim do novo espaço quociente. E o caso de dimensão 1, pegando x igual a 1 ponto, você vê que isso aqui vai dar sempre z em i igual a 0, dá 0 para i maior que 0, mas vocês vão ver que tem para i negativo também. I negativo não é proibido, não. Porque a conta que é feita, só para lembrar, é com essa defasagem que está aqui. Eu vou ser um pouco mais explícito mais adiante. Você pode ter um grupo de Chau clássico, trivial, como é o caso do ponto. Tá? Quer dizer, o ponto só tem contribuição num grau, que é o grau 0. Tá? É trivial acima e trivial abaixo. Mas você pega o equivariante, você tem para todo i negativo. Para ver isso, você repete a construção, pegando agora o exemplo padrão, aquele que era para ter em mente. Aí você vê que você está calculando em cada caso, é 0 onde passa da dimensão, e é z para todo i, inclusive negativo, nesse intervalo aqui. Então, o grupo de Chau equivariante de um ponto é 0 para a dimensão positiva, para a dimensão exatamente 0 é 0. Perdão. É 0 a partir de 1. Ok? E vale z para todo i. Quer dizer, para i igual a 0, que já era z, a gente já sabia. Tá? Porque na dimensão máxima, uma variedade irredutível só tem um ciclo. É da z. Sem equivalência racional. Livre. E aqui, nessas dimensões, a gente sabe que vai dar exatamente isso. Está dependendo de L? Não é que não tinha. O L eu vou usar Para quando funcionar com esse V específico que ele pegou. para qualquer I. Eu primeiro dou o I. Sim. Então, para cada I, eu preciso de um L que satisfaça isso aqui. Aí depende do L que você pegar que satisfaça isso aqui. Né? Então, veja, aqui eu estou com um grupo de Chau clássico de um projetivo. Acima da dimensão não tem nada. Na dimensão exata e até 0, tá? A gente tem Z. Está sendo dito aqui. Então, veja, esse I aqui pode ser negativo. Sempre que isso der. Tá? Com I igual a 0, você está na dimensão máxima e sai caindo. O I pode ser negativo. Tá? Quer dizer, Claro que eu não fiz aqui com detalhes porque é que o grupo de Chau do espaço positivo é o que é. Isso tem um tantão de coisa que eu pulei na propaganda geral de hoje. Deixei embaixo do tapete, mas isso vai ser feito. Tá? Mas não é complicado. Então, o que a gente termina aprendendo é que, para o ponto, com a ação de C estrela, o grupo de Chau equivariante é um anel de polinômios em uma variável. E essa variável representa seção hiperplana para uma representação na dimensão conveniente. Essa que é a intuição. Quer dizer, por um lado, é só para desmistificar e não achar que o que vai ser construído aqui é uma coisa do arco da velha, porque não é. Tá? Por outro, entender exatamente como dar substância
geométrica não trivial a essa afirmação banal que está escrita aqui, aí isso vai requerer um pouco mais de treinamento e exemplos mais concretos. Eu vou parar por aqui. Mesmo que vocês digam que tem que falar mais meia hora. Então, aí tem que desligar, né? Alô, alô, desgravando ou desgravando, onde é que para a gravação? Parar a gravação. Índio! Ah, não, ainda não parou. Pergunta de novo.